Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 33, o Ministério de João Batista. O Senhor deu ciência a Israel acerca do seu pecado de idolatria. Em Malaquias, capítulo 2, verso 11, lemos: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradores de deuses estranhos. O profeta Malaquias exerceu o seu ministério entre 450 e 430 anos antes de Cristo. Nenhum profeta se levantou por 400 anos depois dele. Deus ficou em silêncio profético, assim como houve um silêncio narrativo entre Josué e Moisés, entre José e Moisés, por aproximadamente 400 anos. Deus não leva em conta esse tempo da ignorância vivido fora da vontade de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso 30, nós lemos: Ora, Deus não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse tempo de ignorância é um tempo similar ao de Caim, que saiu da presença de Deus para dedicar-se exclusivamente na formação de uma sociedade sem Deus. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 16, nós lemos: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque, e Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. O resultado dessa sociedade sem Deus é a impiedade. Em Gênesis capítulo 6, o versículo 5, o Senhor faz uma descrição desta sociedade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Uma sociedade como esta é chamada ao arrependimento e depois vem o juízo. Esta foi a mensagem depois de 400 anos de silêncio. Lucas capítulo 3, versículo 7. Dizia ele, pois, a multidão que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer de vós mesmo: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessa pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Precisamos entender que os céus e a terra estão reservados para o fogo do juízo por causa da impiedade do homem. 2 Pedro capítulo 3, o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quem foi esse profeta que surgiu após 400 anos de silêncio? Ele foi aquele anunciado pelo anjo do Senhor em Lucas capítulo 1, o versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem lhe darás o nome de João. E este João foi o maior profeta do Antigo Testamento. Em Lucas 7, 27, Jesus atesta esse fato. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará
o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas ninguém é maior do que João. Esta missão de João Batista foi revelada antes do seu nascimento. Lemos em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, e convencerá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Malaquias havia profetizado a vinda do profeta Elias, lembrando que Elias subiu vivo para o céu. Eis a profecia que conecta o Antigo ao Novo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. João Batista não era a reencarnação de Elias. Jesus fez os discípulos entenderem ser ele outra pessoa. Mateus, capítulo 17, o versículo 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quisera. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. João Batista veio no mesmo espírito de Elias, exortando o povo ao arrependimento. Ele veio com a mesma autoridade, a mesma coragem e a mesma ousadia. A principal tarefa de João Batista foi apresentar Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, versículo 6, nós lemos: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus. Em João 1:29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, dando início ao ministério terreno de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13, nós lemos: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porquanto assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. João Batista cumpriu sua missão, considerando mais importante crescer o ministério de Jesus do que o seu. Em João capítulo 3, verso 26 em diante, João dá esse testemunho. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, no qual tem dado testemunho, está batizando a todos que lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, compartilhe para que outro também conheça o ministério de João Batista. Siga-me
para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Salve para rever os textos que foram citados. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.